Boa noite, igreja. Muito bom podermos cantar louvores ao autor da nossa fé, Senhor Jesus Cristo, e lembrar que um dia Ele nos estendeu a mão. São hinos que nos remete a realmente adorarmos o Senhor, né? Louvo a Deus pelos hinos que nós cantamos. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite um assunto muito importante. A igreja já conhece, já ouvi pregações aqui na comunidade a respeito desse assunto, e nós vamos novamente compartilhar a respeito da suficiência da palavra de Deus. Mais uma vez nós vamos ver a importância de nós estudarmos e nós fixarmos a nossa fé tão somente na palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem o livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É um texto que trata da palavra de Deus, de como nós temos acesso à palavra de Deus, de como Deus nos enviou a palavra dele. Gostaria de fazer uma oração para nós iniciarmos. Querido Deus, estamos, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor nos conceda graça, sabedoria nesta hora, ó Deus. Livra-nos, Senhor, de confusão, ó Deus. Guarda a mente e o coração de cada um de nós que aqui estamos. Fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos, ó Deus, mas aquilo que realmente precisamos. Cremos, Pai, no poder da Tua palavra, cremos no poder do Teu Espírito Santo, nos conduzindo, nos guiando em toda a verdade, e clamamos, Pai querido, que o Senhor mais uma vez nos visite nesta noite, nos oriente, nos instrua segundo a Tua vontade, ó Deus, e traga, Senhor, a cada coração aquela necessidade que o Senhor conhece, Pai. Somos limitados, é verdade, mas o Senhor conhece cada coração, ó Deus. E eu peço, Pai querido, que a Tua palavra possa encontrar local de descanso, possa encontrar morada em nossos corações. Oramos assim, com uma expectativa santa, ó Deus, de podermos ouvir o Teu falar nessa noite. E de sermos edificados pela Tua santa palavra, e, acima de tudo, ver o Teu santo nome ser glorificado em nosso meio. Assim oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes de falar exatamente da suficiência da palavra, eu gostaria de trazer para os irmãos algumas teorias que podem, de alguma forma, gerar dúvida, gerar confusão na nossa cabeça, e são coisas simples que nós temos visto, são coisas que nós temos já observado. Se eu for ouvir, por exemplo, uma pregação de alguém diferente daquilo que nós temos ouvido, e a igreja, graças a Deus, tem essa liberdade de poder ouvir uma pregação de um irmão de fora, e a palavra de Deus nos orienta a isso, ouvir tudo e reter o que é bom. Só que eu gostaria de trazer para os irmãos um estudo que eu acho que é muito importante, para que a igreja também esteja atenta àquilo que tentam fazer com a palavra de Deus. Algumas distorções que às vezes até irmãos mesmo, sério, mas às vezes por não se atentar, não ter um cuidado na hora de compartilhar a palavra de Deus, acaba trazendo alguma coisa que possa trazer glórias para o homem. E isso é um perigo que todos nós corremos, irmãos, né? Eu tenho clamado ao Senhor para que o Senhor sonda realmente o meu coração, né? O Salmo 139 fala disso,
Então eu vou trazer para os irmãos algumas teorias que tratam desse assunto especificamente, e vou estar trazendo para os irmãos também textos que vão nos ajudar a nós não entrarmos por este caminho. Tá? Então a primeira teoria fala da inspiração, tá? Essas teorias falam de assuntos que podem trazer dúvidas ou confusão com relação à palavra de Deus. Esse texto que nós lemos agora, que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele já é um texto-chave, né? Então nós vamos discorrer a respeito dessas teorias. A primeira delas diz que a teoria da inspiração natural humana, ela é alicerçada na ideia de que a Bíblia foi escrita por homens de inigualável inteligência. Ora, é como se tivessem homens com inteligência acima da média, que tivessem a capacidade de escrever livros que iriam transformar vidas, que iam fazer com que eu, você, todos nós, viéssemos a crer no Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa primeira teoria, nós podemos ver lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versos 29, gostaria que os irmãos fossem lá para o Velho Testamento, né, Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, lá no Pentateuco, né? Deuteronômio, capítulo 29, no último versículo, versos 29. Esse texto diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ora, aqui nós vemos claramente que Deus é quem revela a palavra dele a nós. Tem coisas que Deus não vai nos revelar, tem coisas que pertencem a Deus e ele não vai nos revelar. Então, por aqui nós já vemos que não é pela inteligência humana, não é pela capacidade humana que a palavra de Deus realmente foi escrita, não é pela inteligência acima da média que a palavra de Deus pode realmente ser escrita. Outro texto já no Novo Testamento, 1 Coríntios, no primeiro capítulo, 1 Coríntios, capítulo 1, de 18 a 21. Outro texto também que nos ajuda a nós tirarmos essas dúvidas do nosso coração, se porventura elas surgirem. Nós vamos falar aqui sobre a mensagem da cruz, né? Então a gente vê, 1 Coríntios capítulo 1, de 18 a 21, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de homens, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmãos, nós vimos muitas vezes pessoas de uma inteligência extraordinária, e você vê a pessoa fazendo loucuras, muitas vezes, você fala, poxa vida, mas é tão simples você enxergar aquilo que Deus é capaz de fazer na minha vida, na sua vida, e essa pessoa não é capaz de enxergar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Não compete a nós, não cabe a nós, por mais que eu me atente, se eu pegar um livro de história, de geografia para fazer uma prova, eu vou estudar, e aquilo vai se limitar àquele conhecimento que eu adquiri. Se eu pegar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus hoje, eu não vou conseguir esgotar. Amanhã eu vou voltar, vou estudar a palavra de Deus, vai falar de maneira diferente, nós vamos ver um pouco mais, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então a palavra de Deus, ela se renova, ela gera vida. É diferente de eu pegar um livro secular que vai trazer tão somente informações limitadas. Então precisamos combater essas teorias com a palavra de Deus, ou seja, não há pessoas que tenham a capacidade, que seja com uma inteligência muito acima da média, que vai trazer uma informação que vai poder acrescentar a Bíblia e que vai fazer alguma coisa extraordinária. Para Deus não existe isso. O que Deus tinha para nos escrever, que Ele tinha para nos esclarecer, nós acabamos de ver no livro de Deuteronômio,
Ele nos revelou. O que Ele não nos revelou não pertence a nós, pertence a Deus. Então, aqui nós já vemos essa primeira teoria de que ela realmente não se sustenta. Tá? Segunda teoria, a teoria da inspiração divina comum. Né? Essa também tenta roubar a glória de Deus e muitas vezes, de maneira sutil, ela vai nos levando. Né? Aqui fala de uma divisão. Esta ensina que a inspiração dos escritores é a mesma que hoje nos vem quando oramos, pregamos ou cantamos. Ou seja, eu entro numa atmosfera tão íntima com Deus que eu já sou capaz até de escrever uma Bíblia paralela. Irmãos, que loucura! Então nós vimos que a palavra de Deus, ela deixa muito clara, quando nós olhamos, por exemplo, o texto de 2 Pedro 2,20, a própria palavra de Deus vai nos fortalecendo com relação a essas teorias, para que a gente possa realmente se firmar naquilo que é o que o texto diz realmente, não aquilo que eu gostaria, não aquilo que eu acho, né? 2 Pedro 2, 20 e 21. Nós estudamos recentemente esse texto. Então ele fala, 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, por mais inteligente que eu seja, eu não tenho o poder de elucidar a palavra de Deus, se não for tão somente pelo Espírito Santo de Deus revelando. Versículo 21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mais uma vez nós vimos aqui, o Espírito Santo é quem realmente revela a palavra a nós. Irmãos, que privilégio nosso poder entender a palavra de Deus. Quantas vezes a gente fala da mensagem da cruz para algumas pessoas, da nossa família, pessoas que a gente ama tanto, que a gente gostaria de ver salvo, que a gente sabe que esse caminho é bom, que esse caminho é seguro, que esse caminho vai trazer esperança, vai trazer salvação. Tem momento que dá vontade de abrir a cabeça de alguém e colocar isso lá dentro, mas isso não compete a mim, não compete a nós. Nós podemos pregar a palavra, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. É Deus quem vai convencer esse coração. E graças a Deus por isso. Então nós vimos que, dessa maneira também, essa outra teoria não se sustenta. Né? A terceira teoria fala da inspiração parcial. Essa aqui, né, ela ensina que partes da Bíblia são inspiradas, outras não. Né? É como se algumas partes da Bíblia realmente, né, foi Deus que escreveu, outras partes teve aí, né, uns homens de capacidade que puderam escrever, puderam contribuir de alguma forma. É outra loucura também. A gente vê que não se sustenta pelo primeiro versículo que nós estudamos nessa noite, de 2 Timóteo 3,16. Os irmãos já viram, né? Então ele fala aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, não é parte da Escritura inspirada por Deus e parte pelo homem, não, é toda a Escritura inspirada por Deus, né? E essa teoria, ela tenta de alguma forma mostrar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela apenas contém a palavra de Deus, né? Então, na verdade, nós vimos claramente que não é dessa forma, mas que sim, toda a Escritura, desde a primeira letra de Gênesis até a última letra de Apocalipse, nós vamos ver, nós vamos começar, quando a gente estudar um pouco mais para frente, de Gênesis a Apocalipse, o assunto abre e encerra com toda a Bíblia permeada tão somente pela instrução clara do nosso Deus. Então, esse texto de 2 Timóteo 3,16, a parte A do versículo, já quebra também essa terceira teoria que tenta trazer alguma coisa, como se o homem tivesse alguma participação própria, alguma participação que coubesse ao homem. Não, não cabe. O homem é limitado, nós somos limitados, o nosso coração, Jeremias fala que ele é desesperadamente corrupto. Então, é toda a inspiração divina e não fica nenhuma margem para alguma vanglória humana. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Tá? Então, nós vamos trazer agora um conceito da inspiração correta. Né? O nosso irmão Hernandes Dias Lopes, ele fala dessa inspiração, desse conceito da inspiração correta. Ele diz que ela é plena, verbal e infalível, ou seja, a palavra de Deus, ela é completa em si mesmo, ela é falada, ora ela é a palavra, ora ela é o evangelho, né? Ora ela é o verbo.
todos eles dito de uma maneira verbal, e também ela é infalível, né? Nós precisamos crer nessa infalibilidade da palavra de Deus. Então, a teoria correta ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, como nós vimos agora, 2 Timóteo, né? Fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. E mostra que os escritores não funcionaram como simples robôs ou marionetes, né? Mas que eles cooperavam de maneira vital entre eles e o Espírito Santo de Deus que neles agia. Ou seja, foram homens inspirados por Deus. Eles usavam ali o seu vocabulário, eles usavam ali algumas palavras que eram próprias deles ali da época. Se a gente olhar, por exemplo, a gente vai ver que a linguagem de Lucas é uma linguagem um pouco mais rebuscada, uma linguagem um pouco mais culta. Se a gente olhar a linguagem de Pedro, ela é um pouco mais simples, mas todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isso nós não podemos deixar de entender. É muito importante que a gente entenda dessa forma, né? E em todos eles nós vimos a influência poderosa do Espírito Santo de Deus, ok? Então, irmãos, a revelação da inspiração divina é um ponto importante de nós entendermos bem, de maneira clara, de maneira que não fique nenhuma dúvida. A inspiração das Escrituras só pode ser compreendida à luz da revelação de Deus. Esta revelação é a ação do Espírito Santo, pelo qual Deus dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas, e que o homem por si só jamais poderia fazê-lo. Tem coisas que, por mais que eu estude, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente entender, se Deus não abrir, não revelar, eu não vou conseguir entender. Daí a importância de eu estar buscando Deus, de eu estar orando ao Senhor, de eu estar estudando a palavra de Deus, de eu estar meditando na palavra de Deus. Muitas vezes, eu pego, às vezes, quando eu estou na pressa de sair, eu tenho alguma coisa para fazer, aí eu falo, puxa vida, eu vou ler aqui um versículo, pelo menos, para não falar que eu não li nada. Aí eu leio aquele versículo e saio daqui um pouco, se eu tentar lembrar qual foi o versículo que eu estudei, já nem lembro mais. Então, a importância de eu realmente aprender a meditar na palavra de Deus, sentar, orar ao Senhor, buscar a palavra de Deus com intrepidez mesmo, com interesse, para poder entender o que Deus tem a me falar, né? 1 Coríntios 2:1, os irmãos não precisam abrir, eu só vou ler rapidamente aqui. Ele fala aqui, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, o homem, como nós vimos o irmão Paulo, nunca esqueço, ele sempre usa esse exemplo, né? O homem consegue jogar uma sonda na lua e sondar a lua. O homem consegue jogar uma sonda no fundo do mar e estudar o mar. Mas o homem não consegue jogar uma sonda em Deus e estudar Deus e conhecer Deus e saber de fato quem é Deus. Nós sabemos que quem revelou Deus foi o próprio Filho, né? A gente sabe que ninguém jamais viu a Deus. O Filho que está no seio do Pai é quem o revelou. Então nós cremos plenamente que a revelação da palavra de Deus é tão somente pelo próprio Deus e não há outro caminho para nós realmente termos a revelação da palavra de Deus, né? Vou falar um pouco, irmãos, sobre a eficácia da palavra de Deus, né? Gostaria que os irmãos abrissem o livro de Hebreus no capítulo 4. Hebreus no capítulo 4, versículos 12 e 13 somente, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Muito bem, irmãos. Aqui, essa expressão utilizada no livro de Hebreus demonstra um sentido figurado das expressões alma e espírito, juntas e medulas, descrevendo até onde vai a palavra de Deus, até onde ela pode penetrar em nossos corações. A palavra de Deus é capaz de invadir os lugares mais recônditos dos nossos corações, aonde há um pecadinho escondido, a palavra de Deus é suficiente para entrar lá e nos livrar desse pecado. Por isso que muitas vezes, irmão, nós precisamos crer na eficácia da palavra de Deus, que ela realmente é viva e ela é eficaz.
Se eu tenho uma situação de pecado, é importante que eu me achegue para a luz, a fim de que essa luz clareie meu coração. A palavra de Deus, ela é poderosa para invadir esses cantinhos onde eu tento muitas vezes esconder o meu pecado. A palavra de Deus, ali entrando, ela é capaz de converter esse meu coração endurecido. Ela é capaz de mudar esse meu caminho de engano, né? Então, a única forma de eu realmente encontrar, de eu trazer luz para esse caminho de engano, de pecado, é através da palavra de Deus. O Espírito Santo aplicando a palavra de Deus para que eu possa realmente entender que eu estou andando por um caminho de pecado, um caminho de engano, e que eu preciso me arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Tá? Então, precisamos estudar a palavra de Deus, gastar tempo com a palavra de Deus, deixar que a palavra sonda os nossos corações, que ela penetre nesses lugares onde eu tento esconder os meus pecados, e aí sim eu vou ver transformação, eu vou ver realmente a palavra sendo viva, sendo eficaz na minha vida também, né? Daí a importância de eu sempre buscar a palavra de Deus, especialmente no momento de oração, usando o texto como este de Hebreus, que nós acabamos de ver, né? Ela é capaz de separar a nossa emoção da razão. Então é importante, se eu vou orar ao Senhor, eu sempre tenho em mente textos da palavra de Deus, sempre tenho em mente textos que possam me trazer, me lembrar de passagens bíblicas, né? Se eu vou orar, por exemplo, por uma oração de gratidão a Deus, eu me lembrar de quantos irmãos já tiveram orações de gratidão, modelos de oração, nós temos vários no livro de Salmos, né? Oração de arrependimento, né? A gente lembra sempre do Salmo 51, Salmo de Davi, né? Quando Davi confessa ao Senhor. Então são textos que vão nos ajudar, e nessa direção o Espírito Santo vai estar trabalhando a palavra de Deus em nossos corações. Daí a importância de nós sempre entendermos que na palavra de Deus nós estamos plenamente seguros. Tá? O Salmo 119, versículo 105, os irmãos não precisam abrir, é um texto bem curtinho, que ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha só, diante da ação poderosa da palavra de Deus, não tem como alguma coisa permanecer escondida no escuro. Porque que muitas vezes a gente vê pessoas que elas lutam e estão sempre tropeçando, estão sempre caindo, estão sempre insistindo, andando num caminho perigoso, porque eles não estão usando essa lâmpada que está disponível para todos nós, irmãos. Nós temos essa lâmpada disponível para nós, a palavra de Deus, ela própria diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tenta entrar na sua casa que você já conhece bem, a gente faz um treinamento lá no Bombeiros, a gente vai num lugar que a gente não conhece, aí eles apagam todas as luzes para a gente entrar e localizar uma vítima dentro desse ambiente. Aí eles colocam algumas coisinhas, né, algumas coisas de fogo, fumaça, enfim, para dificultar, né? Então, se a gente tentar entrar dessa maneira, a gente entra totalmente perdido, desesperado, qualquer coisa que você encosta, dá a impressão que vai dar choque, eles assustam a gente, fala que está ligada a energia, está isso, está aquilo, aí você entra lá e tal. Depois você sai, aí eles acendem as luzes e mostram tudo novamente, você entra lá, só está um bonequinho lá no cantinho, é só você ir lá e pegar o boneco e sair. Fala, olha aqui, você estava com medo do rastro da onça, né? Mas na verdade, o que acontece? Nós não temos a lâmpada para os pés e luz para o caminho. Nós estamos entrando num lugar em trevas, totalmente perdidos, sem noção, sem rumo. E muitas vezes, irmãos, eu falo por mim, eu acabo entrando por esse caminho por não valorizar aquilo que nós temos de maneira tão fácil, tão próximo de nós, que é a palavra de Deus, que é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Que nós então possamos entender e valorizar essa lâmpada que nós temos, essa luz para o nosso caminho. Falando um pouco sobre o poder que há na palavra de Deus, irmãos, é outro assunto também muito importante. Nós precisamos crer no poder que há na palavra de Deus. Nós precisamos estar convictos de que a palavra de Deus, ela é realmente poderosa, porque se ela assim não for, nós não vamos ter convicção na hora de nós levarmos a mensagem para alguém. Eu achei um exemplo muito bacana hoje de manhã, embora bem rasteiro, né? Mas o irmão citando sobre um produto, olha, o irmão fulano, ele vende tal produto, e ele confia no produto dele, né? O produto dele realmente é muito bom, e ele, quando ele vai oferecer o produto dele, ele tem convicção de que o produto dele realmente é um produto de excelente qualidade. Então, quando nós formos falar de Cristo, nós precisamos falar de Cristo realmente como Ele é. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, através de nós.
Ele está nos outorgando esse poder de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Inclusive é uma ordenança do Senhor. Então nós precisamos a cada dia mais crer no poder da palavra de Deus. Né? Então, como eu disse, nós vamos começar lá do primeiro capítulo da Bíblia, lá no livro de Gênesis. No primeiro capítulo, no primeiro versículo. Versículo 1 até o versículo 3. Que diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Irmãos, aqui a gente vê o poder do falar de Deus, do ordenar de Deus. Deus disse: haja luz, e imediatamente houve luz. Não tinha um modelo para falar assim, como que a luz é assim, então vamos copiar. Não, Deus disse: haja e houve. Outro versículo que nos ajuda bastante, Salmo 33, versos 6 a 9. Um texto também bastante conhecido, né? Salmo 33, 6 a 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerram as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Versículo 9. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Irmãos, esse é o Deus que nos sustenta. Esse é o Deus que salvou cada um de nós, que vai nos levar em segurança até aquele dia, e que vai nos permitir viver com Ele por toda a eternidade, aquele que nos estendeu a mão, como nós cantamos agora há pouco. Esse é o Deus poderoso. Hebreus, capítulo 11, verso 3. Outro texto também que nos ajuda. Hebreus, capítulo 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só. Foi o universo formado pela palavra de Deus. Simplesmente Deus disse: haja e houve. Né? Das coisas que não existiam. Então, como eu disse, não tinha modelo para se fazer uma cópia. Não. Deus criou. Deus é o criador. Deus é o sustentador de todas as coisas. E nós precisamos crer a cada dia nesse poder que há em Deus. Né? Então nós vemos uma demonstração clara do poder que há na palavra de Deus. Sendo Deus todo-poderoso, soberano sobre tudo e sobre todos, é importante que nós aprendamos a confiar no poder de Deus, descansar nas suas fiéis promessas. Nós temos o exemplo de Jó. Jó, lá no capítulo 42, quando ele diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nós precisamos crer também, irmãos, crer que Deus tudo pode, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Muitas vezes eu faço meus planos, mas a direção certa vem da boca do Senhor. Eu faço os meus planos tudo direitinho, tudo certinho, não tem como dar errado, como se eu tivesse o poder da última palavra. Aí Deus muda uma vírgula, pronto, todo aquele meu plano infalível falhou, se tornou falível, né? Muitas vezes nós já fizemos isso, planos que eu diria, não tem como dar errado, e na hora H, deu errado. Por isso nós precisamos crer a cada dia mais, entender aquele Deus que nos formou, aquele que já conhecia todos os nossos dias, antes mesmo de nós existirmos. Salmo 139, versículo 16, fala que todos os meus dias estavam contados e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Esse é o Deus que nos sustenta, esse é o Deus dessa palavra que muitas vezes as pessoas desprezam. Eu digo por mim, eu preciso valorizar mais a palavra de Deus, preciso me apegar mais. A palavra de Deus, ela tem propósitos, e propósitos muito bem definidos, propósitos que nós conhecemos claramente, mas que às vezes foge da nossa memória. Isaías, capítulo 55, versos 10 e 11.
Texto que nós sabemos de cor e salteado, né? Isaías 55, 10 e 11. Propósito da palavra de Deus. Então ele diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Ou seja, ela vai cumprir o seu propósito, queira eu ou não. Daí a importância, irmãos, de nós atentarmos, né, como lá em Coríntios diz, né, para nós pregarmos a palavra de Deus, nós falarmos a palavra de Deus, tanto quanto nós pudermos, né? Tiver a oportunidade no meu trabalho de falar do Evangelho, falar da palavra de Deus, tiver a oportunidade numa viagem, falar da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, o Espírito Santo vai aplicar a sua palavra, e sempre que eu tiver a oportunidade, falar da palavra de Deus. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem que disse isso? O próprio Jesus Cristo, né? Então, está aqui porque que nós temos tanto apego à palavra de Deus, primeiramente porque Ele revelou a sua palavra a nós, olha que privilégio. Depois, Ele mesmo continua revelando a sua palavra a nós, como diz o texto, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. De fato, nós cremos piamente que nós temos a vida eterna, e aonde que nós vamos continuar conhecendo o Senhor? Através da Bíblia, através da palavra de Deus, né? E são elas mesmas que testificam de mim. João 20, 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, muitas coisas Deus não colocou no livro porque não era propósito dele revelar a nós, né? Como o versículo 30 diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Agora, aquilo que Deus queria revelar a nós, está contido aqui. E nós vamos ver lá no final do livro, no final da própria Bíblia, a importância de nós ficarmos tão somente com a palavra de Deus, nem irmos além e nem também ficarmos aquém, mas nós ficarmos tão somente com o que diz a palavra de Deus, tá? Muito importante nós atentarmos para isso. Ação da palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 15. Mais um ponto importante, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela age. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Perdão, de 1 a 3. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Aleluia, precisamos ainda continuar perseverando. Versículo 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, nós precisamos crer realmente que Cristo morreu pelos nossos pecados. Lá em João 3,16 ele fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui nós estamos vendo mais uma vez como a própria palavra de Deus ela não se contradiz, né? Então diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Precisamos ficar firmes, firmados na palavra de Deus. Tem um outro texto que eu gosto muito também, que é de Tiago 1,21, que diz: portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade,
acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma, é poderosa para salvar a alma daquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Agora, como que elas vão crer se não há quem pregue? Então nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos falar do Evangelho. Ah, mas eu já falei, puxa vida, tantas vezes. Irmãos, precisamos crer no poder, orar por essa pessoa, mas sempre que possível, falar do poder de Deus, falar do poder que há na palavra de Deus, né? Então, é a palavra de Deus que deve ocupar nossa mente, nosso coração, é a palavra de Deus que deve ocupar o púlpito, né? Sempre que eu vejo as pregações, louvo a Deus por isso, é a palavra de Deus que é a centralidade do culto e precisa ser assim, né? Que Deus continue nos mantendo nesse caminho, tem sido muito bom, que Deus continue nos fortalecendo também, porque o coração humano ele é enganoso, como Jeremias já nos alerta, e há uma forte tendência no coração humano de querer receber alguma pontinha de glória, como se isso fosse possível. Mas é importante nós entendermos que toda a honra, toda a glória é dada tão somente ao Senhor Jesus Cristo, né? Então a palavra de Deus precisa realmente ocupar nossa mente e nosso coração. Portanto, irmãos, vamos investir tempo, estudar a palavra de Deus, nos encher dela, né? Falar dela para tantas pessoas quanto for possível. Começando primeiramente em casa, com a nossa família, né? Com as nossas esposas, com os nossos filhos, às vezes com o vizinho. É importante, é dessa maneira que nós vamos exercitar e nós vamos continuar também levando o Evangelho de Cristo adiante. Precisamos a cada dia mais. Ah, César, mas eu falo, mas vamos continuar orando. Vamos continuar orando, irmãos, vamos continuar pregando a palavra, né? 2 Timóteo, no mesmo capítulo 2, fala: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós precisamos ter sempre em mente. Daí a importância de nós conhecermos primeiramente a palavra de Deus, né? Isso primeiramente precisa ser uma realidade para mim. Porque como é que eu vou falar daquilo que eu não conheço, por exemplo, né? Fica difícil. Por isso nós precisamos, a cada dia, irmãos, gastar tempo, conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para que ela possa realmente estar presente na nossa mente, no nosso coração, para que quando nós formos falar com alguém, nós termos a mensagem para poder transmitir para os irmãos, ou ainda que seja para alguém que não conhece, que ainda não conhece o Evangelho, né? Já caminhando, irmãos, para a conclusão, gostaria de levar os irmãos agora lá no capítulo 2, novamente, de Timóteo, lá onde nós começamos. 2 Timóteo, capítulo 2, no capítulo 3, 14 e 15 agora. Nós vamos recuar um pouquinho. Nós lemos 16 e 17. Agora nós vamos ler 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Depois de tudo isso que nós vimos a respeito da palavra de Deus, temos esses textos. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, esse texto, parece que a Bíblia inverteu, né? Começou lá no 15, 16, depois voltou. Na verdade, esse é um caminho, né? uma cronologia que eu trouxe para que os irmãos pudessem entender depois que nós precisamos permanecer tão somente na palavra de Deus. Precisamos firmar a nossa fé na palavra de Deus. E eu gostaria que os irmãos voltassem um capítulo atrás, no capítulo 2 agora, versículo 15. Mais um ponto também que nos ajuda. Capítulo 2, aí, versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos realmente investir tempo, gastar tempo estudando a palavra de Deus. Eu acredito que muitos irmãos que leem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eles têm muito mais recursos na hora de poder falar do Evangelho para alguém. É algo que eu tenho buscado, ainda está
Estou naquele processo que de vez em quando algumas coisas têm me chamado a atenção, têm tirado a minha atenção, e eu me uno aos irmãos nessa dificuldade. Vamos orar, vamos buscar a graça de Deus, para que nós possamos realmente ter prazer em estudar a palavra de Deus, para que nós possamos ter prazer em sentar e realmente, como se fosse aquela coisa muito gostosa, muito prazerosa. No começo pode ser, irmãos, que eu tenho que me pegar meio que pela força e me colocar ali sentadinho para estudar, mas eu creio que vai chegar o momento que nós vamos ter tanto prazer quanto esses irmãos tiveram de poder trazer essa mensagem para nós. Porque a palavra de Deus é ela que vai ganhar o nosso coração. Muitas vezes eu fico pensando que eu vou conseguir ter um prazer pela palavra de Deus. Não é isso. A palavra de Deus que é viva, é ela que vai ganhar o meu coração. É ela que vai mudar os meus valores. É ela que vai penetrar nos pontos escondidos do meu coração e tirar toda a sujeira que ali existe e realmente colocar os princípios de valores que realmente agradam a Deus. Então preciso realmente entender que preciso conhecer a cada dia mais esse Deus através da sua palavra e ter mais prazer em estudar a palavra, né? Permanecer firme na palavra de Deus, guardando o meu coração para não pecar contra o Senhor, guardando a palavra de Deus no coração. Outro texto também importante lá de Salmo, né? Guardei a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. E quando for orientar, quando for conversar com alguém, muitas vezes nós temos a oportunidade, nós não sabemos em que momento vai surgir alguém que está com uma necessidade de ouvir uma palavra. Daí a importância de eu sempre ter em mente alguma coisa para poder transmitir, né? A palavra de Deus fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que seja boa para edificação. E quando se fala dessa edificação, está se falando de poder transmitir vida, né? E assim transmita graça àquele que ouve. É falar de algo realmente seguro, irmãos. Poder falar da palavra de Deus, poder falar desse evangelho, crer primeiramente no poder desse evangelho, né? Crer realmente que a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar as vidas. Por quê? Porque transformou a minha. Eu preciso crer a cada dia nisso, e quando eu for transmitir isso para alguém, transmitir com essa mesma convicção de que ela é poderosa para transformar a sua vida. Por quê? Porque primeiramente já transformou a minha, né? Então precisamos crer a cada dia mais no poder de Deus. Nós ouvimos muitas vezes frases que diz que nós pedimos esmolas com vasos de ouro. É verdade, nós ouvimos aqui na comunidade muitas vezes, irmão, nós pedimos esmola com vaso de ouro. Mas será que eu tenho consciência de que isso aqui realmente é uma preciosidade que eu tenho? Muitas vezes está ali à disposição, é questão de eu sentar e abrir, mas ela fica lá fechadinha, né? Às vezes até a gente entra em alguns comércios, é comum a gente chegar lá, está lá, aberto no Salmo 23, às vezes já está até empoeirado, porque nunca foi nem virado para o Salmo 24 que seja, né? Está lá sempre aberto no Salmo 23. Não é isso que vai fazer diferença. Enquanto estiver aqui, irmãos, não vai fazer diferença no meu coração. Se eu estou com uma febre terrível, eu estou para morrer de febre aqui, eu estou numa situação difícil, e a dipirona está aqui do meu lado, enfim, a medicação correta para que eu possa me curar. Se eu não tomar a medicação, não vai fazer efeito. Então eu preciso realmente pegar essa mensagem e jogar para dentro do meu coração, para que ela possa realmente gerar vida. Eu preciso realmente disso. É uma questão de vida ou morte, né? E aí então, irmãos, nós precisamos a cada dia mais valorizar a mensagem, valorizar a palavra de Deus, valorizar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E Deus tem falado, Deus fala, irmãos, de muitas maneiras, né? Deus tem falado nas mensagens, nas pregações. Eu tenho visto a palavra de Deus, ela realmente sendo pregada com ousadia, ela sendo pregada porque o próprio Deus tem nos permitido isso, né? Precisamos lembrar que tem lugares pelo mundo afora que as pessoas não têm acesso à palavra de Deus. As pessoas são privadas de ouvir a mensagem da cruz, de ouvir o evangelho. E ainda assim, tem muitos que vão até as últimas consequências, dão a vida para poder levar a mensagem de Deus. Às vezes morre nesses lugares levando a mensagem de Deus, né? E no livro de Romanos, capítulo 1, 16... Primeiro capítulo de Romanos 1,16, traz uma mensagem de encorajamento para nós, irmãos. Vamos tomar posse desse texto, né? Nos firmarmos realmente nesse texto, depois de tudo que nós ouvimos nessa noite. Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Imagine nós
esse poder nos alcançou, esse poder veio até nós de maneira graciosa pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus nos ajude a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, operosos da palavra de Deus, né? E que a Bíblia seja realmente a nossa regra de fé e prática, que nós possamos a cada dia mais nos apegarmos à palavra de Deus, nos apegarmos àquilo que realmente é eterno. Livro de Mateus 24:35, os irmãos não precisam abrir, né? A palavra de Deus fala: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, né? Nós sabemos que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil, né? Nós não vamos nos apegar a coisas passageiras. Precisamos muitas vezes de coisas passageiras, sim, mas nós precisamos muito mais nos apegar àquilo que vai nos levar para toda a eternidade. Esse período que nós vamos passar aqui nessa vida, nessa terra, não dá para comparar com aquilo que Deus tem a ser revelado no último dia. Irmãos, nós precisamos a cada dia mais valorizar a palavra de Deus. O Evangelho precisa realmente ser o poder de Deus na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor realmente traga essa fé. A minha oração nessa noite é que o Senhor aumente a nossa fé nele mesmo, que nós possamos a cada dia crer que a palavra de Deus é poderosa, e ela é, né? E ela é fiel. A palavra de Deus diz que ela é fiel também, né? Fiel às Escrituras. E aí, para encerrar, irmãos, gostaria de abrir um último texto, que nós começamos lá em Gênesis, e nós vamos terminar no último livro da Bíblia, lá em Apocalipse, no último capítulo, já encerrando, Apocalipse 22, de 17 a 21. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 17 até o 21, diz assim: O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos. Amém. Irmãos, nós não precisamos acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus. Se eu tiver a oportunidade de falar do Evangelho para alguém, se eu tiver a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém, eu posso falar com toda a segurança da palavra de Deus. Eu posso falar com toda a segurança daquilo que está escrito na palavra de Deus, porque ela é de fato inerrante, não há erro nem sombra de variação na palavra de Deus. Ela nos traz toda essa segurança, e que esse texto de Romanos possa realmente ganhar o nosso coração, que nós possamos crer a cada dia que a palavra de Deus é o poder, que o Evangelho é o poder de Deus. E quando eu for orar, eu sempre me lembrar disso, que esse Deus a quem eu estou orando é o Deus que criou o céu e a terra. Aquele Deus que disse: haja luz e houve luz. Aquele que, pela ordem da tua palavra, todas as coisas veio existir. É aquele que conhece todos os nossos dias antes mesmo de haver nenhum deles. Então, esse é o Deus a quem nós oramos. Então, quando nós vamos orar daqui para frente, irmãos, vamos colocar essas verdades, trazer essas verdades para a nossa mente, para o nosso coração. Tudo isso está onde? Na palavra de Deus. E quando está aqui, nós podemos crer. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, que a palavra de Deus possa realmente alojar em nossos corações. Que nós possamos, a cada dia mais, crer nas verdades da Bíblia, fazer da Bíblia, de fato, a nossa regra de fé e prática. E assim nós possamos, com convicção, levar essa mesma mensagem que um dia chegou aos nossos corações e ganhou as nossas vidas, que mudou o nosso viver, como nós cantamos nessa noite, né? Jesus Cristo mudou o meu viver,
que essa mesma mudança possa também ser proposta a outras pessoas que ainda não tiveram essa mudança de vida. Tem muitas almas ainda esperando por uma oportunidade. Não sabemos quais são, mas existem muitas ainda. Assim como eu, cada um de vocês também, um dia andaram de maneira errante, perdido, como nós cantamos, nós éramos pobres, cegos e nus, perdidos, mas Jesus estendeu as mãos para nós. Então que isso possa, realmente, que a palavra de Deus possa gerar vida em nossos corações, irmãos, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, diante de tudo que nós ouvimos nessa noite, Pai, cremos que tudo isso foi pela permissão do Teu Espírito Santo, pela direção, e nós somos gratos, Pai, porque o Senhor tem derramado do Teu maná precioso de maneira graciosa. Somos gratos, Pai querido, pela liberdade que temos em Cristo Jesus de poder nos achegarmos a Ti, ó Deus. E eu peço, Pai querido, que a Tua palavra, Senhor, possa verdadeiramente ganhar os nossos corações, Pai. Que tão somente a Tua palavra possa ser a cada dia mais exaltada em nosso meio. Que tão somente o Teu santo nome possa ser glorificado através das nossas vidas, Pai. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, da honra, Senhor. Assim oramos com gratidão pelo tempo que o Senhor dispensou conosco, Pai, pelo tempo que nós desfrutamos da Tua presença preciosa, nos instruindo através da Tua santa e preciosa palavra. Assim agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.